Fala pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Vamos lá então. O pessoal pediu aí para gravar mais alguns vídeos sobre a ANAC, né? E faz um tempo que eu não gravo. Então, eu vou estar fazendo um simulado aqui de técnicas digitais, que é uma das matérias da ANAC, que cobram para tirar, né, a carteira, certo? Essa matéria também é conhecida como eletrônica digital, curso técnico, faculdade, às vezes técnicas digitais também. E espero que isso acrescente aí para vocês. Tá bom? Vamos lá, então. Em um transistor de efeito de campo de junção, à medida que se aumenta a polarização inversa da porta, né, o que acontece ali com a corrente, fluxo de corrente? Um transistor de junção, campo de junção, podemos pegar aqui um JFET, tá? O que acontece? Conforme a tensão que eu injeto aqui, eu controlo o fluxo de elétrons aqui. Então, se eu polarizo diretamente, quer dizer, polarizar corretamente, eu vou ter o fluxo de elétrons aqui. Se eu faço uma polarização inversa, tá? O que vai me acontecer? A corrente vai diminuir, tá bom? Isso aí. Beleza? Vamos lá. Ajeitar aqui para ir para a próxima questão. Uma falhada na câmera ali. Mas, enfim, vamos lá. Próxima questão. Tem um anúncio na frente aqui. Continua. Certo? A câmera está dando uns tilt. Eu vou estar. Vamos ver se ela estabiliza agora. Vou colocar ela aqui para cima. Certo, pessoal? Vamos lá. O diodo formado por uma junção PN. Diodo formado por uma junção PN, que tem uma elevada concentração de impurezas nos materiais semicondutores. PN denomina-se. Tá? Então, em um diodo, esse elemento aqui, onde esse lado é o anodo e esse lado é o cátodo. O que eu faço para lembrar que ele é negativo? Ó? Eu escrevo cátodo com K, e aí eu lembro que esse lado é o lado negativo, e anodo é o lado positivo. Tá? E aí, o que está falando? Diodo por uma junção PN, que tem elevada concentração de impurezas nos materiais semicondutores. PN denomina-se Schottky, GaN, PIN ou túnel. Vamos ver. Elevada concentração de impureza. Acredito que seja o Schottky, não é o diodo túnel. Tá? Então, ó, tem que ficar esperto nessa questão. Aí nem eu me recordava, tá? Mas é assim, o que acontece? Quando a gente adiciona impurezas, a gente acaba normalmente melhorando o componente, tá? Depois eu vou pegar essa questão para revê-la. Vamos lá, vamos à frente lá. Multivibrador biestável. Não necessita de um pulso disparador, não fornece uma onda quadrada, é de oscilação livre, pode ser simétrico ou assimétrico. O que vocês acham que é? Tá? O multivibrador biestável, ele também é conhecido como nosso flip-flop, tá bom? Então, ele quer saber a resposta correta. Vamos pensar que não necessita de um disparador, não fornece a onda quadrada, é de oscilação livre, pode ser simétrico ou assimétrico.
né? O flip-flop aqui nós temos o clock, né? Que entra aqui. Aí nós vamos ter aqui a saída, né? Que aqui tem a saída aqui barrada, né? Ele pode ser síncrono ou assíncrono. Síncrono quando o clock vai em todos eles, né? Então, contador síncrono ao mesmo tempo, tá bom? Aqui, essa questão tá meio, tô achando meio esquisita, tá? Mas, é, oscilação livre. Oscilação livre não é, tá? Ele fornece onda quadrada, ele fornece uma onda. Mas aqui também não fornece uma onda quadrada, então não pode ser. Não necessita de pulso disparador. Flip-flop não necessita. Ele tem aqui a entrada, por exemplo, J e K. Ele vai ter aqui a entrada, né, para mudar a saída. Pode ser simétrico ou assimétrico. Aqui, eu tô com dúvida dessas duas, porque esse aqui aparenta ser o clock, né? Síncrono e assíncrono. Acredito que seja isso por questão de tradução, por esse jeito aí, né? E o pulso esperador, eu acredito que seja isso aqui. Vamos ver, tá? Que seria um clock síncrono e assíncrono. É isso aí mesmo. Tá? Então, a gente tem que procurar e olhar sempre a questão que está, digamos, mais correta, né? Tá bom? Vamos para a próxima. Fui instalar um background ali para tentar melhorar ali a câmera, acabei dando uns tilt nela. Beleza, aqui. Diodo Zener, vamos ver, vamos lá. Diodo Zener foi realmente projetado para ser utilizado aplicando seus potenciais. E aí, como é que é o diodo Zener? O diodo Zener é aquele diodo que ele tem, né? Lembra um Z aqui na frente, né? Para que ele serve? Diodo Zener, regulador de tensão, né? Esse é um dos principais motivos que tem ele, para segurar uma tensão numa carga. É isso que solicitam, né? Quando tem as perguntas aí na ANAC, tá? Como que a gente polariza ele? E aí, pessoal, diodo Zener, mesma forma que o anodo aqui é o catodo, aqui é positivo, aqui é negativo, só que ele funciona na região dele, que é essa região aqui, ó. Né? Nós temos o diodo normal aqui em funcionamento, e ele funciona nessa região. Essa é a região do diodo Zener, tá? Avalanche. E por isso que eles estudaram e fizeram essa utilização dele aqui, a polarização, como ela é nesse campo aqui, ela é inversa. Então, aqui a gente vai botar o negativo e aqui vai ter o positivo. Então, é negativo no anodo, negativo em seu anodo e positivo em seu catodo. Tá? Deixa eu ver. É isso aí. Beleza? Próxima. Vamos limpar aqui. O multímetro é ligado à saída de um gerador CA. Multímetro, né? Ó, multímetro é ligado à saída de um gerador CA, indicando 120 volts eficaz, né? RMS. Detenção, detenção. Medida no gerador é multímetro ligado à saída de um gerador. Então, aqui a saída está ligado ao multímetro, gerador CA, e indica 120 volts. O valor eficaz, efetivo, detenção média, medida um gerador. Bem mal formulado isso aqui, né? Mas é isso que eles querem falar. Ó, tem um gerador ligado, tá um multímetro lá, e no multímetro, quando a gente colocou, deu 120 volts. Aí ele quer saber o valor eficaz de tensão medida, né? Que valor que é esse? Tem que ver se isso aqui tá certo. O que acontece? O multímetro ele nos dá a tensão,
tensão média ali, né? De aquele 0,636, é esse aqui. Ele pega ali a tensão de pico e vai multiplicar por isso. Isso aqui vai ser o valor que ele me dá aqui. Tá? O multímetro funciona assim. Se eu pegar esse valor que ele dá e multiplicar e dividir por raiz de 2, deixa eu pensar aqui, ó, pico. Pico vezes raiz de 2, não, pico dividido por raiz de 2, ele me dá o RMS. O RMS multiplicado por raiz de 2 dá o valor de pico, certo? Ele quer o valor médio. Eu acho que essa questão está meio mal elaborada, tá? Mas meu entendimento seria, se esse 120 é médio, ele dá no multímetro, eu teria que dividir por 0,636 para achar o valor de pico. E com esse valor de pico, aí sim eu iria multiplicar por 0,7. Mas, enfim, tá? Estou pensando aqui além. Mas acredito que seja 120, porque ele deve estar considerando um valor eficaz já medido no multímetro, tá bom? Então, estou dando uma viajada ali. Mas o que acontece? Tem uma diferença, pessoal, de tensão. Nós temos a tensão de pico. E que a tensão de pico é o VRMS vezes raiz de 2, tá? Então, se a gente tiver um gráfico aqui, ó, aqui é o nosso valor de pico. Aqui é o nosso valor de pico negativo, vamos dizer, né? No estado física aí é válido. O meu valor RMS vai ser isso aqui, mais ou menos. É a média da onda. Isso equivale a 0,707, tá? Tem um outro valor que é o que eu multipliquei, que é esse aqui, ó. É 0,636. Só que ele não considerou esse valor, tá? Ele considerou esse aqui. Então, portanto, é aquela resposta ali e é a única que se enquadraria aqui, porque se fosse essa, seria um outro valor e possivelmente quebrado aqui, tá bom? Vamos à frente aí. Uma das características que o circuito integrado apresenta, ah, pensando que eu botei para gravar agora, será que eu botei para gravar? Ah, não, tá ativada aqui a gravação, beleza. Tinha dado uns tilt antes, aí eu parei, aí eu voltei, mas tá certo então, tá gravando, vamos lá. Uma das características que o circuito integrado CI apresenta ele é confiável, CI? Ele é, pô. Baixa dissipação, pula essa, maior volume. Não, é menor volume, né? Volume é o tamanho. Baixo custo de produção, tá? Uma das características que o circuito integrado apresenta. O que acontece? A dissipação, entendo por calor, ele teria uma baixa dissipação de calor. Entendo que pode ser essa. Tá? Baixo custo de produção é um pouco relativo. Vamos ver se é essa aqui, pelo que eu falei do calor, tá? Então, não. Então, é um baixo custo de produção. O que acontece aqui, pessoal? Isso aqui é um gabarito, né? É o que está na apostila da ANAC, certo? Então, eles colocam baixo custo de produção. Vamos lá. Usado em sistemas de ignição por magneto de alta tensão, abre e fecha automaticamente o circuito primário no devido tempo em relação à posição do pistão no cilindro no qual está ocorrendo centelhamento. Essa afirmação
E, tá? Essa parte não é a parte que eu dava aula, mas acredito que seja a platina, tá? É platinado. Quem não conhece aí aqueles carros variante antigão lá, tinha platinado no motor, tá bom? O princípio de funcionamento que o radar usa para detectar nuvens de tormenta. O que que é isso, pessoal? Princípio, o radar, tá? Ele envia uma onda eletromagnética e quando tem um alvo, essa onda, ela retorna. E isso se chama eco. A partir desse eco, ele faz um cálculo, ele fala a distância, ele fala, depende do radar, né? Velocidade, pode... Esse é o princípio geral do radar, pode informar que aeronave que é. E, no caso, detectar nuvens, ele vê as gotículas de água, tá bom? Então, a resposta é eco. Vamos lá, vamos à frente. A quarta faixa do sistema de codificação do resistor indica o quê? Lembra? Resistor, nós temos resistor aqui, é a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa, a quarta faixa. É dígito, dígito. Essa é a terceira faixa aqui. Nós temos multiplicador do resistor. Então, se eu tiver aqui, ó, marrom, né? Marrom é 1, preto é 0, vermelho é 2 zeros. Então, eu vou ter um resistor de 1K, tá bom? Essa minha última faixa, ela é a faixa da tolerância. Se vai ser 5%, 10%, 20%, beleza? Vamos lá, tolerância. Pô, quem caiu nesse vídeo assim, direto aí, não conhece muito ainda, está estudando, tem os outros simulados, tem aulas de elétrica, eletrônica aí, desde o início, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, eu gravo mais vídeos para vocês, tá? E aí tem mais vídeos aí para vocês estarem assistindo. O diodo que emite luz ao ser percorrido por uma corrente contínua, no sentido direto. Pessoal, é isso aqui, ó, tem um diodo, esse é o símbolo do diodo, a corrente passa, ele acende o LED, tá? Tá aqui, ele emite luz. Vamos lá, LED. Próxima. Sobre a vela de um sistema de ignição de um motor de reação. Isso aqui não é minha parte, mas vamos lá. Pode-se afirmar que o seu eletrodo deve ser capaz de resistir a uma corrente muito maior de energia do que nas velas convencionais. A concentração de sujeira dos eletrodos é muito maior que as velas motores convencionais, devido à tecnologia empregada, ele nunca precisa ser inspecionado. Não existe isso, né? Pode anular. Podem ser operadas por um período, existe uma manutenção mais frequente. Então, pessoal, o que ele está falando? Motor é reação, é o nosso famoso motor a jato, tá? Então, assim, embora eu não dava aula de motor, não sou a pessoa dessa disciplina, tá? Mas a gente pode, como posso dizer assim, raciocinar e perceber que o motor convencional, que é o pistão que ele trabalha lá, ele depende, né, o gasto de energia é menor do que um motor, ó, muito maior de energia para funcionar as velas, né, dos motores convencionais. Então, resistir uma corrente, porque imagina um motor a jato, tem que resistir tudo, tá bom? Toda aquela força que vai ter. Então, eu acredito que é essa. Beleza? Vamos lá. Cadê aqui a próxima? Limpar. Continuar. A finalidade de introduzir cristais no oscilador é, para que a gente coloca cristais? Montar o tipo de saída? Não. Mudar o tipo de oscilador? Não. Tornar estável a frequência? Aí, pessoal, é uma dessas duas. Estabilizar a polarização? Não. Cristal, tá? Ele, ele estabiliza a frequência. Então, seria essa alternativa aqui, tá bom?
Se a gente pensar aqui, ó, relógio. Cada relógio tem um tipo de cristal. Existe já viu que um relógio, ele deixa, às vezes, muito, muito tempo. Antigamente, a gente podia ver isso, os relógios de camelô, o relógio original, e tu ia perdendo o tempo, os minutos, porque o cristal era diferente, tá, né? Então, existem uns números, os nomes de cristais lá, a classificação, cada um funciona de um jeito, cristal de quartzo e tal. Bom, não me lembro a sequência agora, mas é isso aí. Já é o suficiente aqui pra gente. Tá bom? Quem tiver curiosidade, pode pesquisar e contar pra gente aí. O circuito integrado com encapsulamento PO utiliza como material seu invólucro, tá? É esse aqui, ó. Ele é assim com uns fininhos, tá bom? É metal. Vamos lá. Metal. Ele tá gostando da aula? Compartilha aí com um colega, tá bom? Aula gratuita, conteúdo sempre gratuito aí para vocês. Circuitos integrados, cujos componentes ficam contidos em uma única pastilha de silício. Denomina-se. O que acontece aí? Circuito integrado, onde os componentes ficam contidos em uma única pastilha de silício. Denomina-se circuitos. Espectros não, híbridos não. Integrados, uma única pastilha de silício, ou monolíticos. Agora fico na dúvida aqui, né? Vamos ver, o que vocês acham aí? O circuito integrado tem vários componentes lá, né? Mas como é uma única pastilha mono, vem de um, acredito que seja monolítico, tá bom? Olha aí, interessante, né? Então, às vezes as coisas assim ajudam a gente a responder a questão. E sempre aquelas duas de deixar na dúvida. Então, o que acontece? Quando eu tenho circuito integrado, eu tenho várias coisas lá dentro. Não só o monolítico que é em uma pastilha. Então, o integrado tem várias pastilhas de silício. Certo? Então, a próxima. Aumentando a temperatura de um termistor, tipo NTC, sua resistência. Pessoal, quando eu tenho um NTC, tá? Eu vou aumentar a temperatura dele, a resistência dele vai diminuir, tá? Ele funciona inversamente proporcional. Vamos ver. Isso aí. Circuito tanque ideal em ressonância é aquele que a corrente de linha é zero, tá? Por que isso? Quando eu tenho um circuito tanque ideal, normalmente eu vou ter a máxima impedância. Está circuito tanque é um capacitor com um indutor. Isso me gera uma alta impedância. Se eu tenho uma alta impedância, a minha tensão tende a zero. Beleza? Vamos lá. Cadê? Continuando. Número 107 na base octal, convertido para a base decimal. E aí, como é que se converte esse número? Né? Vamos lá, 107. O que a gente tem que fazer? A gente bota 0, 1, 2. Aí eu vou botar aqui, ó, 7 vezes 8 é a base que ele quer, ó. Então, a base octal elevado a zero. Mais 0 vezes 0, não, vezes 8 elevado a 1. Mais 1 vezes 8 elevado a 2. É tudo ao vivo aqui, tá, pessoal? Eu nem... Faz alguns anos aí que eu não faço essas questões, né? Mas, assim que é bom, tá? Então é isso. Esse aqui é o mais, esse aqui é o mais, beleza. 8 vezes 0. Todo mundo elevado a zero é 1. Então vai dar 7. Mais 8 vezes 1, 8. 8 vezes 0, 8 elevado a 1, 8. 8 vezes 0, 0. Mais 8 vezes 8, 16. Vezes 1, 16. 16 mais 7. 7 mais 6, 13. Aqui vai dar 23. Ih, rapaz, errei. O que está errado aqui?
o número 107 na base octal convertido para a base decimal. Eu errei aqui. 7, 8 na 0, 8 na 1, 8 na 2. 8 na 0 dá 1, dá 7. Mais 8 na 1 dá 8. 8 vezes 0 dá 0. E 8 vezes 8, 16, mais 1, 16. Caramba. 0, 1, 2. Deixa eu ver aqui. Opa, pô, pessoal, tô viajando aqui, né? Dá um desconto aí. Vamos lá. É bom que na prova você pode se confundir também, né? Então a gente já tira aqui, olha só. 7 vezes 8 na 0, mais 0 vezes 8 na 1, mais 1 vezes 8 na 2. Onde que eu errei? Tá? Olha só, aqui 8 é 0, 8 elevado na 0 é 1, aqui dá 7, mais 8 elevado a 1 é 8, vezes 0 é 0. E agora foi aqui que eu errei, eu fiz 8 vezes 2, não, é 8 vezes 8 é 64, pessoal, vezes 1. Aí é 64 mais 7, tá? 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, 71, ó. Agora sim. É ao vivo mesmo, ó. Tá? É isso aí. Estou calculando e pensando em outra coisa. Vamos lá. Cadê aqui para continuar? Responder. Fechou. Vamos à frente aqui. Limpar. Continuar. Dentre as alternativas abaixo, considerando unipolar o transistor. E aí, pessoal? Esse aqui é o nosso famoso transistor bipolar, né? Bipolar. Ele tem duas personalidades, não. Mais ou menos isso, né? Porque tem isso aqui, ó. Tem o PNP e o NPN. Como que a gente sabe qual que é o PNP e o NPN? Pessoal, quando a gente tem aqui, ó, a setinha para fora, a gente lembra aqui, ó, para fora, o P, né? Para fora. Isso aqui eu que inventei quando eu estudava no técnico, tá? Para nunca esquecer. Eu nunca mais esqueci. Então, palavras desse tipo, mnemônicas, ajudam. E aí o tipo NPN é só inverter a setinha ali, certo? Beleza. Então não pode ser PJU, não conheço, só foi um concurso aí, tá? Então o JFET é unipolar. Vamos à frente aí. No amplificador em configuração emissor comum, circuito de saída entre. Quando a gente tem um emissor comum, tá? Quer dizer que nós temos o emissor ligado ao terra. Se eu tenho um emissor ligado ao terra, a minha saída vai ser através do coletor, tá? Coletor, olha, ele vai entrar por aqui o sinal base emissor e vai sair pelo emissor. Então, nós temos a saída que ele quer saber, coletor e o emissor. Não, não. Amplificador com configuração de emissor comum. O circuito de saída está entre o emissor e o coletor. Não, tá certo isso aí. Beleza. Vamos para a próxima. A unidade auxiliar de ignição conectada ao magneto para sobre alta tensão de ignição consiste em duas bobinas enroladas ao torno do seu núcleo de ferro ou de cobre. Um jogo de contatos, um condensador. Esta afirmação é... Pessoal, confesso que eu não sei isso aqui, porque não é eu que dava essa disciplina e eu acho que nem era para estar dentro, é que está simulados aviônicos, né? Aí acho que cai. Mas não está em técnicas digitais isso aqui. Vamos ver, unidade auxiliar de ignição conectada ao magneto para suprir a alta tensão de ignição. Consiste em duas bobinas enroladas em torno de um núcleo de ferro de cobre.
um jogo de contatos em um condensador. E aí, o que você acha que é? Tá? Vamos ver aqui. É dínamo, tá? O que é o dínamo? O dínamo é aquela parte, né, que nas bicicletas antigas a gente conseguia até rodar a bicicleta e aí acendia a luz, né? Quem é mais antiga vai lembrar. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima aí. Função lógica ou tem seu funcionamento semelhante a de um mau contato aqui. A de um, vamos ver, a função lógica ou tem o seu funcionamento semelhante. Qual que é o? A ou é a OR, né? É aquela porta assim, tá? Então, eles estão falando isso aqui, ó. Se eu tiver duas chavetas, vamos dizer aqui que eu boto um ventilador aqui para ligar, tá? É como se eu tivesse uma extensão aqui, tá? Uma chave aqui e uma chave aqui, ó. Ela só funciona se eu ligar as duas chaves. Senão, não, tá bom? Então, o funcionamento dela, do circuito, essa aqui é a end, né? Fica errado. Aqui, a end tem que ser as duas. A hora é essa aqui, ó. Ela só vai me funcionar se eu tiver essa funcionando ou outra, entendeu? Ou as duas. Por isso que é ou, tá bom? Então, é paralelo a função. Eu tô meio dormindo, né? Vamos lá, vamos lá. O importante é a essência aí. A unidade auxiliar de ignição, de novo esse negócio, cuja função transformar corrente contínua, chamar o professor da matéria lá, da bateria em corrente pulsante. Então, nós temos transformar a corrente contínua da bateria em uma corrente pulsante. Opa, pulsante, ela não é alternada, né? Mas eu tenho uma corrente contínua, é isso aqui. A pulsante, pessoal, ela é isso aqui, ó, tá? É isso. Isso aqui é alternado. Tá? Então, alterna é quando ela vem para baixo, ela não vem, então é pulsante. E fornecer para a bobina primária do magneto também funciona como um relé, esse conectado ao circuito auxiliar. Quando este não estiver em uso, a afirmação refere-se ao acoplamento pulsante. Bom, agora eu vou descer aqui, ó. Antes não deu? Ih, rapaz, errei de novo, né? Tá? Não peguem bizu comigo dessas aqui de motor, hein? Vamos lá, vamos continuar aí com a eletrônica. Um amplificador realimentado positivamente, pessoal, amplificador, quando tem amplificador realimentado aqui no positivo, tá? Ele vira um oscilador, tá? É clássico isso aí. Próxima, limpar, continue. Ah, para que o gerador recarregue uma bateria, o mesmo deverá ter uma DDP. Pessoal, isso aí é legal de ver na prática até. Eu tenho uma motinha elétrica lá, até deu pane, estou mexendo nela, mas a bateria dela é 48 volts. Então, para eu carregar ela, eu não posso botar um carregador de 48 volts. Eu tenho que ter uma tensão maior. E o meu carregador é 54. Para quê? Para ter uma tensão maior e poder trabalhar melhor, tá? E aí entra também a corrente. A corrente, se o carregador for 2 amperes, se tu vai carregar uma bateria de 20 amperes, quantas horas vai levar? 20 dividido por 2, 10 horas. 10 horas, tá? Se eu tenho um carregador de 4 amperes, quantas horas vai levar? 5 horas, uma carga completa, tá? Então, é mais ou menos assim que funcionam os carregadores. Vamos lá. Para que o gerador recarregue uma bateria, o mesmo deverá ter uma BDP maior que a da bateria, tá? Show de bola. Vamos para a próxima. Circuitos que eliminam as ondulações de saída dos retificadores são chamados de, se eles eliminam as ondulações de saídas dos retificadores. Filtro, né?
filtro é o que elimina na saída. A gente pode lembrar um filtro passa baixa, né? Um filtro para eliminar. E a saída de um retificador, né? Porque o retificador? O retificador ele vai transformar AC em DC, corrente contínua. Então, a gente pode lembrar aí num carregador de celular de vocês. Você tem um carregadorzinho no celular, bota na parede e não deixa de ser um retificador. E o carregador do celular é 5 volts. Então, ele transforma aí 110 ou 220 para 5 volts, tá? Com uma corrente contínua. E aí, lá dentro, se vocês abrirem, vai ter uns capacitorzinhos e tal, resistor, tipo, fazendo um filtro. Para o quê? Para a tensão não ficar assim, ó. Para a tensão ficar limpinha, 5 volts carregando o celular de vocês. Beleza? Vamos lá. O número 28 na base decimal convertido para a base binária, tá? Número 28 na base decimal convertindo para a base binária. Como é que faz, gente? Binária por 2, então dividido por 2 vai dar 16. E vai dar 8, né? Dividido por 2 de novo, dá 4. Ó, 28 por 2 dá 8 a 16, resta 0. E aí tem um 8 aqui. Resta 0, 28 dividido por 28 dividido por 2, né? Vai dar 16. A minha cabeça hoje está fora. 16, daí 2 vezes 16 vai dar. O que eu estou fazendo, cara? Para aí. 28 dividido por 2, tá? Eu vou dividir 28 por 2, vai dar 14 aqui. Aí isso significa que vai dar 28, aqui vai dar 0. Beleza. Aí aqui, ó, 14 por 2 vai dar 7. 7 vezes 2, 14, vai dar 0. 7 dividido por 2 vai dar 3, vai dar 6, vai dar 1. 3 dividido por 2 dá 1, que dá 2, que dá 1. Tá bom? E aí a gente faz isso aqui, ó, daqui para lá. 0, 0. Tem essa resposta aí? Olha lá. Letra alfa. Beleza? Sem edição, a gente dá umas risadas aqui mesmo, né? Vamos lá. Limpar a finalidade do retificador aqui. Então, vai ser agora com vocês, né? O carregadorzinho do celular, o que ele faz? Vai transformar a corrente alternada em corrente contínua pulsante. Isso aí. Qualquer máquina que transforma energia mecânica em energia elétrica através de indução eletromagnética, qualquer máquina que transforma energia mecânica em energia elétrica, né? Através de indução eletromagnética, mecânica em elétrica. O que acontece, pessoal? Mecânica em elétrica, aqui, pelo que eu vejo, a gente lembra do alternador. Por quê? Pensa até no avião, tem um alternador, tá? Que é a mesma coisa que gerador, né? Praticamente. E é essa conversão que faz. No carro tem um alternador, o alternador ele vai pegar lá e vai estar funcionando o motor, vai estar gerando uma energia que vai estar alimentando a bateria. Então, aqui a energia mecânica alimenta a bateria, tá? Como aqui é aeronave, tá? Possivelmente a resposta aqui é gerador, certo? O gerador, ele funciona praticamente igual ao alternador, só que na aeronave, esse é o nome, gerador. O alternador do carro, aqui, tá? E aqui ele fala em pulsão eletromagnética também, que é a outra chave que faz diferenciar aqui. Vamos para a próxima. Em transistor de junção, as seções que recebem o nome, é aqui, né? Ó, nós temos o transistor aqui, que é o coletor, que é a base, aqui é o emissor. Emissor, base, coletor. Tá aqui. Isso aqui é agora que eu tô, aviônico, ele não está pegando só técnicas digitais, não. Ele está pegando toda a matéria de aviônico, esse simulado, né? Que a gente está fazendo aqui.
Então, todas as disciplinas do último ano do curso de manutenção aeronáutica é o que está caindo aqui. Tá? O amplificador operacional ideal apresenta como característica, né? Se a gente for ver isso aqui é eletrônica analógica, isso, né? Como característica, o que ele apresenta? O operacional ideal apresenta como característica. É um amplificador operacional aqui, ó. Tá? Alta resistência de saída, resposta de frequência nula. O que acontece, pessoal? Um atraso nulo, né? É isso que seria mais próximo aqui. Ele tem uma alta resistência de entrada e uma baixa. Para quê? Esse amplificador do carro aí vai escutar um som, tá? Porque é uma alta impedância para não queimar nada. Então, a baixa resistência, a baixa impedância para o quê? Impedância a gente pensa como se fosse uma resistência, tá? Só que ela é tipo um conjunto de tudo. Para o quê? Para poder ter um alto som, tá? Então, mais ou menos isso que a gente pensa aqui. Então, vamos lá. Atraso nulo. Beleza? A frequência de Rickel, de saída do retificador de onda completa é sempre onda completa. Onda completa é a frequência de Rickel. Eu acredito que essa frequência é o dobro da entrada. Tá? Por quê? Quando a gente tem aqui, ó, ele vai entrar aqui, ó, eu tenho a frequência daqui até aqui, certo? Mas passou pelo retificador, essa frequência é onda completa, vai ficar aqui, ó. Minha frequência passa a ser daqui até aqui. Então, se aqui eu tinha uma frequência, uma vez aqui eu vou ter, ó, duas vezes. Tá vendo? Uma e uma. Eu vou ter duas no mesmo espaço de tempo. Beleza? É isso aí. Vamos para a próxima. Tipo de configuração de um transistor em que o emissor é conectado ao circuito de entrada e saída. A gente falou isso aí antes, a gente desenhou, né? É o emissor comum, tá bom? Ó, base, entrada, saída, coletor, terra. Então, ele é um emissor comum. Tipo de oscilador que usa uma indutância dividida para obter a realimentação. Olha só o bizu que eu estava para vocês, indutância. Indutância, tu lembra de quê? Indutor. Pessoal, isso aqui vai passar na ANAC. Não tem que fazer um trabalho de engenharia nem nada, tá? E o indutor, a gente lembra de H, e lembra de Hartley. Tá? É um bizu aí para estar acertando a questão. Considerando C, o sistema de navegação pictorial. O detector de fluxo fornece informações direcional do campo magnético para posicionar. O que é isso aí? Quando o piloto utiliza lá, né? Isso aí nós temos lá o RMI. Ele vai dar a direção lá, tá? Vai estar voando. Considerando o sistema pictorial, o detector de fluxo fornece informações direcionais no campo magnético para posicionar o ponteiro número 2 é o cartão do ponteiro é o ponteiro 1, o cartão e ponteiros do RMI. Isso aqui? Não, cartão de compasso do RMI, tá? Fazia tempo que eu não li isso aí, então fiquem ligados aí. Tipo de corrente que mantém a constante, o sentido e varia o valor. Tipo de corrente que mantém constante, o sentido e varia o valor a cada instante. Mantém constante o sentido e varia o valor a cada instante. E agora? E agora? Vamos ver. Corrente constante. Constante. E varia o valor a cada instante. Isso aqui é essa aqui? Constante. E varia o valor a cada instante, porque a contínua não é. Porque a contínua é cravada, 5 volts. Não pode. Neutra? Não é. Alternada. Mantém o sentido.
Alternar não pode ser, porque ela vai aqui, ó, trocou o sentido, a positivo e negativo. Então, é a pulsativa, pulsante. Aí, 30 questões em quase na metade. Vamos lá. Resistência interna do diodo Zener resistência interna do diodo Zener é denominada, olha, essa aqui, deixa eu ver aqui, vamos pensar um pouco aqui. Diodo Zener é denominada impedância dinâmica, impedância. Cara, tira fora aqui. A resistência interna do diodo Zener não pode ser um transistor. Impedância capacitiva ou dinâmica. E aí, o que vocês acham que é? Que a gente está fazendo bem como se fosse uma prova, né? Estamos resolvendo na hora aqui. Eu acredito que seja dinâmica, tá? Por que, pessoal, que eu fui aqui? Olha só, capacitiva não tem muita lógica, um capacitor, né? O nome, impedância capacitiva tem a XC. O que é XC? 1/2 π FC. Isso é reatância capacitiva, né? XC, reatância capacitiva. Então, assim, impedância capacitiva não tem um nome, mas dinâmica já é um nome, poderia ser mais aí pro diodo Zener, tá bom? Vamos lá. A região de ionização de uma junção PN é feita pelos átomos. Então, tem a junção PN. A região de ionização de uma junção. O que acontece aqui? Isso aqui é o seguinte, ó, o P aqui eu vou ter íons negativos, o N eu vou ter íons positivos. E aqui eles se encontram para essa região aqui de deprexão, tá? Onde quando está polarizado diretamente, elas vão se estreitar, e quando está inversamente, elas vão se expandir, e assim não há condução, tá? Então, aqui, não pode ser isso aqui, não pode ser isso aqui. Semicondutor, a região de ionização de uma junção PN é feita pelos átomos do semicondutor, a impureza. Eu expliquei tudo aí, tá? Mas é impureza. Então, é isso aí que eu expliquei, que tem a troca ali, tá? Entre um e o outro aqui. Vamos lá, vamos lá. Quanto ao triac, pode-se afirmar que... O que é o triac, pessoal? O triac, lembra de AC aqui, tá? Ele vai ser... a gente falou do diodo, né? O diodo é um retificador. O triac é um retificador AC. Ele vai ser isso aqui, tá? Um gate. Então, a gente consegue conduzir tanto para um lado, tanto para o outro, controlando o gate. Esse que é o triac, tá? Possui uma camada PNPN e uma porta. Tá? Ele conduz para os dois lados, não pode ser. Possui duas camadas PNPN e uma porta. Conduz para qualquer polarização. Isso aqui é verdade. Conduz para qualquer polarização. Possui uma camada PNPN e uma porta. Ele é PNPN e possui uma porta. Ficou, para mim tem duas respostas aqui, tá? Para mim tem, isso aqui é PNPN. Isso são PNPN, onde se enquadra, tá? É isso aqui, ó. São tiristors. E o IAC está lá dentro. Mas, o que eu vou fazer? Como é IAC, pessoal? Eu vou para essa. O triac, eu falei, conduz em ambos sentidos, tá? Então, a gente tem que pensar no macro, o que eles querem saber, né? Muitas vezes aí as apostilas foram traduzidas, às vezes tem esses pequenos detalhes. Quanto triar, não, já vi. Vamos lá. A unidade auxiliar de ignição durante a reprodução da centelha serve os magnetos ligados ao motor uma breve aceleração e produz centelha aqui quente para a partida. E aí, o que vocês acham que é agora, hein? Pô, agora eu acho que é essa aqui. Agora pode ser. Ih, rapaz, errei. Vamos lá para a próxima. Quanto mais alta for a temperatura de trabalho do transistor, né?
Então, ó, quanto mais alta a temperatura do transistor, cara, ele não vai ser estável. Vai estar aquecendo, pensa, está aquecendo o teu videogame que está jogando, vai travar. Maior será a região de operação, menor será a sua região de operação, menor será a sua região. O que a gente pensa em funcionamento? Pensa funcionando igual para o videogame. Então, acredita aqui, ó. Menor será a sua região de operação. Beleza? No sistema de codificação de resistores por faixa, a terceira faixa indica o quê? Eu falei antes já, né? A terceira faixa é o multiplicador, número de zeros, a gente pode falar também. A soma das correntes que dirigem para um ponto de junção é igual à soma de correntes que saem desse ponto para lá. E aí? Isso é clássica, né, pessoal? Tá? É aquilo, ó. Entrou uma corrente aqui, saiu corrente aqui, entrou corrente aqui, entrou corrente aqui. Aí eu coloco aqui, ó, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Me pergunto, isso aqui é questão de prova já vi isso. Quantos amperes está saindo aqui? E aí, o que vamos fazer? Isso aqui é a lei de Kirchhoff. E ela já fala isso comigo. Tudo que está entrando é igual que sai. Pronto. Então, se está entrando ali, ó, 2 mais 2 mais 2, ó, 2 mais 2 mais 2 vai ser igual ao quê? Né? 2 mais 2 mais 2 é 6. Então, aqui vai ser 6. Então, é isso que é Kirchhoff tá falando. Eu não ia ter que sair 6 também. Isso aí faz 1 hora, já estou gravando. Vamos lá, acho que o BF faz mesmo. Não tem 5 questões respondidas. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Vai ficar comigo aí. Isso. Quanto à instalação de fiação elétrica, é correto afirmar que os fios nunca devem passar por baixo da bateria do avião. O fio com isolamento de baixa temperatura pode substituir o cara se tem baixa temperatura, alta temperatura. E aí? O cara não precisa nem, isso aqui não é nem interpretação de português, né? Tira essa fora. Não posso. Não pode ter gato no avião. Na minha instalação paralela, em curtas distâncias, com tubulações de combustível, a fiação deve ficar abaixo dos tubulações. Os fios paralelos, em qualquer hipótese, não podem ser trançados. Os fios nunca devem passar por baixo da bateria do avião. Isso aqui parece uma boa, né? Passar por baixo de quê? Baixo da bateria ou lá embaixo? Nas instalações paralelas e em curtas distâncias com tubulações de combustível, a fiação deve ficar abaixo da tubulação. Bom, pessoal, vamos pensar aqui, ó, paralelas, em curtas distâncias, com as tubulações de combustível, a fiação embaixo do corpo. O que tem no fio? Eletricidade. O que tem em combustível? Né? Combustível, ele explode. Eu acho que esse aqui não deve ser legal, não. Os fios paralelos, em qualquer hipótese, não pode ser trançado. Pessoal, se eu tenho um fio paralelo e ele é feito assim, quando eu tranço ele, eu estou alterando a impedância, as características deles, tá? Então, a princípio, eu vou dessa aqui. Posso errar? Talvez sim, mas estou certo. Beleza? Então, é assim que a gente faz uma prova. Vamos lá. Células fotovoltaicas produzem uma tensão elétrica quando submetidas. O que é fotovoltaico, né? Foto, ele recebe energia ali. Variação radicular, ação química, aumento da ação do fluxo luminoso. Tá? Vamos lá. Polarizando uma junção PN diretamente. Os responsáveis pela corrente elétrica são portadores. Ó, PN, diretamente. Responsáveis pela corrente elétrica são portadores. A gente lembra aqui, corrente elétrica é de elétrons. Tá? E nós temos as lacunas. E aqui é que existe a troca. PN, diretamente. Os responsáveis pela corrente elétrica são os portadores majoritários.
tá? Ele não está me dando, não tem como me falar se é penta ou tri, ele vai depender de qual configuração, tá? Então, é um macro, como eu falo. As iniciais LDR são utilizadas para caracterizar célula produtiva. Do tipo o quê, pessoal? LDR. LDR é... Então, vou lembrar aqui. LED, resistor, no final, né? Eu acho que isso aqui é fotoresistor. Isso aí. Um transistor NPN na região P possui nas extremidades íons transistor. Transistor na região N. Ah, isso aqui, vamos desenhar aqui. NPN. NPN. Transistor NPN, eu vou ter aqui a base positiva. Aqui negativa, o coletor. Tá? E aqui negativa. Então, eles têm nas suas extremidades íons negativos, certo? Isso aí. Componente que ocupa a menor área de fabricação do circuito integrado. E aí, o que vocês acham que é? Eu acho que é ou transistor ou resistor. Mas o que que acontece? Transistor era difícil de ter amplificação, muita energia, com tudo. Então, se vocês olhem aí um seriado que tem, é muito legal. É um capítulo, na verdade, o Tesla. A Tesla estava muito à frente no tempo dele. Ele já falava em transmitir pelo ar, né, energia. O pessoal achava que ele era louco. O que a gente faz hoje? Wi-Fi transmitido, né? Várias coisas aí, tá bom? Então, lá na época, Thomas Edison fez as lâmpadas, usou não sei quantos quarteirões para conseguir energia descer, tá? E Tesla foi para o AC já. Então, pô, é muito bom ver esse documentário. Tem no Netflix, sem fazer propaganda, tá? Mas tem lá. É isso aí, ó, transistor, tá? O transistor é a grande revolução. Foi a Segunda Guerra, foi assim, a Segunda Guerra evoluiu muito essa parte de tecnologia e, né, por causa de, enfim, né? Então, é isso aí, tá? Transistor se evoluiu lá também, exatamente. Sobre os osciladores de áudio tipo cockpits, é correto afirmar que o tanque formado pela capacitância do fone de ouvido é conhecido também como oscilador de realimentação de bobina reação. Quanto maior a capacitância, menor a possui realimentação capacitiva, né? No outro lá a gente não falou que era o Hartley, indutiva. Então é isso aqui, ó, capacitiva. Correntes de fuga dos transistores. Diminui com o aumento de temperatura. Pessoal, pensa de novo que eu falei. Videogame está esquentando. Aumento de temperatura, tá? Fuga é ruim. Você viu assim, você tá, o cara tá com fuga de corrente, né? Fuga de corrente é ruim, está perdendo energia. Então, se aumentar a temperatura, já vou pensar que o quê? Vai aumentar a minha fuga de corrente. Ou aumenta com o aumento da temperatura. Isso aí. Sua finalidade inflamar a carga de combustível comprimida no interior do cilindro do tempo de... Olha, já é motor, já. Isso aqui não é minha área, não. Sua finalidade de inflamar a carga de combustível comprimida no interior do cilindro no tempo de compressão do motor. Esta afirmação... Eu vou ter que fazer um cursinho de mecânica, pessoal, tá tão feio aqui. Esta afirmação refere-se. E aí? Bom, agora tem que ser, né? Eu já errei três aí, tem que ser. Eu ia até pro chute, ó, né? A gente brinca aqui, ó, mas no concurso, se tiver 40 questões, eles tendem a botar 10 para cada uma. Então, se tu conta lá e vê o que no mínimo tá faltando
letra D no final, chuta tudo na D. Porque se tu fez lá, tem tudo próximo de 10, mas a D tem 6. Se tu não sabe 4, chuta pro delta, né? Isso aí é um chute mais consciente, né? Em voo estando em geradores em pane, o suprimento de energia elétrica será mantida. Só o gerador deu pane. E aí? O que que vai manter o suprimento de energia do avião? O gerador, ele gera para manter a bateria, tá? Como deu pane, eu acredito que o que vai manter é a bateria, tá bom? É igual o carro. Se tu pegar um carro, meu tio que falava, né? Tu liga o carro, tem um alternador lá, que o alternador trabalha para mandar energia para a bateria do carro. Ele falava, depois que tu ligou o carro, tu pode tirar a bateria e o alternador vai fazer o carro funcionar. Eu nunca fiz isso, mas ele falava isso, ficou na minha cabeça. Então, é isso. E daí, como estragou o gerador, é como se estragasse o alternador, aí a bateria que segura, né? E aí também, quem gosta de mexer em carro e tal, se tu pegar ali o teu multímetro e colocar na bateria, foi uma das primeiras coisas quando comecei a mexer com eletrônico. Coloca positivo no positivo, positivo no negativo, negativo para medir tensão, não vai medir corrente, não. Eu também já fiz isso quando eu comecei. Tortei as ponteiras, tá? Por quê? Tensão, tu liga em paralelo. Corrente é em série. Não tem como um multímetro ali medir a corrente, tá? Aí o certo é aquele alicate amperímetro para medir a corrente. Tu coloca o fiozinho por dentro, aí tu vai ter a corrente. Porque a corrente se mede em série, tá? Voltando aqui, o multímetro daí deu 14,5, mas a bateria é 12, é aquela questão que a gente viu antes, né? A tensão tem que ser maior que essa aqui para estar carregando a bateria. Beleza? Vamos lá. Usando o sistema de negação por magneto e alta tensão, de novo esse negócio. Suporta fio e protege os danos devido ao... E quem está assistindo aqui deve gostar pra caramba, né? Porque isso é mecânica de aeronave, né? Vocês, se fosse ao vivo aqui, transmitido ao vivo, vocês respondiam. Aquecimento do motor. Alta tensão, suporta fios, protege os danos devido ao aquecimento do motor, a vibração ou chuva. E também serve como condutor para campos magnéticos desviados que circulam enquanto estão carregados momentaneamente, com a corrente de alta voltagem. Esta afirmação se diz ao... essa aqui. Aí, vamos lá, errei. Vamos lá. Elemento responsável pelo controle de passagem de corrente pelo canal. Elemento responsável pelo controle de passagem de corrente pelo canal. É isso aqui, pessoal. Vamos lá. A porta, tá? A porta do FET aqui, ó, feito de campo, FET. Ele controla a corrente. Então, isso, a porta, também chamada de gate. A quantidade de células de uma bateria de chumbo ácido de 24 volts. Chumbo ácido, 24 volts. Não me recordo agora. Mas está na apostila certinho lá, faz tempo. Tem o valor certinho. Tem que só multiplicar, tá? Digamos que fosse 2 volts cada uma, teria 12. Daria 24. 2 vezes 12, 24. Chumbo ácido, são as mais antigas, né? Chumbo ácido, depois vem chumbo ácido, depois vem de lítio, né? Eu acho que é isso. Pelo que eu me recordo aqui, é isso aí, tá? Não tá explicando coisa errada para vocês, eu fui ver primeiro se estava certo. Tu pega aqui, ó, bateria de chumbo ácido. Ele vai ter 12, tá? Baterias ali, quantidade de células de 2 volts. Então, tu vai somando, vai dar 24 volts, tá bom?
Vamos lá. Um sistema de numeração. Sistema de numeração completo de um número é. Estou lendo errado já. O complemento de um número. Pessoal, é o seguinte: se eu tenho o número 2, o complemento desse número é quanto que ele demora para atingir a sua base. Tá? Que a base é aqui, ó, 10, ó. 2. 10 menos 2, 8. Tá? Então, o que falta para esse número atingir o valor da base? Esse aqui. Certo? São conceitos que vocês vão decorando e vai cair na prova, certo? Né? E, ó, 73 questões, a gente já fez 57. Durante a polarização inversa de uma junção PN, tens, cara, polarização inversa, a gente pode pensar assim, já que não é uma coisa boa, é difícil essas coisas, poucas coisas. O diodo Zener trabalha inverso, tá? Mas a maioria trabalha direto. Então, durante a polarização inversa de um diodo PN, tens deslocamento de lacuna, sentido de redução, redução da resistência. Lembra que eu falei? PN. Aí eu falei para vocês que tem os íons aqui, ó, negativo, positivo, e quando tu liga diretamente, essas faixas se estreitava e conduzia. Se tu ligar inversamente, essa faixa vai alargar, tá? E vai repelir e não vai ter o alargamento da barreira, certo? Isso aí. Próxima. Um receptor que recebe um sinal sem interferência, apesar da faixa estar superlotada. Um receptor que recebe um sinal sem interferência, apesar da faixa estar superlotada. O que que a gente pode pensar nisso? Olha só. Quem aí é mais antigo já escutou um rádio, né? Hoje é só Spotify. Uma vez eu fui dando aula para falar sobre frequência pessoal. O pessoal falou, professor, é só Spotify. Eu perguntei assim, qual era a frequência do rádio, do carro para ver vocês? E aí o cara falou isso aí, eu morri de rir, né? É 88 MHz, é isso, né? A 136 MHz, mais ou menos, é o rádio, né, que a gente tem. Então, o que acontece, pessoal? Não, 136 nada, 107, é isso, 107, tá? Isso é a frequência do rádio. Por quê? Porque daqui para frente, 108 a 138 é a faixa de aviação. Por que isso? Para não dar interferência. Então, tem essa mudança aqui, tá? Onde a gente usa a aviação. Por isso que antigamente tinha muito rádio pirata, era perigoso, tudo. Hoje tem várias modulações, enfim. Mas é isso aí, entendeu? Era próximo. E aqui, ó, o que que ele está falando? Ó, sem interferência. Então, tu estava numa rádio lá 90,3. E aí tem uma outra rádio aqui e outra aqui. Mas aí se tu tem sem interferência, o que está falando? É que tem uma alta seletividade. Está bem em cima da faixa. Então, é seletividade, que não está sendo interrompido com outra faixa. Beleza? Vamos lá para a próxima. Triac. Triac é um tiristor. Eu na câmera aí. Triac é um tiristor. A gente conversou sobre ele. Bidirecional, né? Ele tem dupla junção, pessoal. Vou falar para vocês que NPN. Ele tem, mas ele não é uni de dois terminais, não. Por quê? Lembra que o Triac, ele tem eu desenhei ele, ele tem o gate, então é três terminais. Então aqui, pessoal, eu já ia, acho que é aqui, tá? Isso aí. Quando a junção fotossensível de um fototransistor recebe um fluxo luminoso da corrente do coletor, o que que vai acontecer? Vai conduzir, né, pessoal? Aquele lance aqui, eu tenho um fototransistor aqui, agora não me lembro o símbolo, acho que é isso. Ele recebeu uma luz, ele vai conduzir aqui o coletor, tá? Isso aí a gente lembra do poste. Quem aí, quando era criança, pegava o laser, jogava lá no buraquinho do poste, aí o poste apagava, né? É tipo esse funcionamento aí, eu fazia isso aí, apagando na rua. É legal, né? Infância aí, maneira. Vamos ver aqui, então. Então, ele pergunta do quando a função...
recebe um fluxo luminoso e a corrente do coletor permanece. A mesma? Não, aumenta. Tá? Isso aí. Dispositivo fotocondutor que tem capacidade de amplificar a maior quantidade de corrente quando recebe um fluxo luminoso. Pessoal, amplificador é fototransistor. Tá? Amplificador, a principal função do amplificador é sim transistor. Parte. Não, transistor é ser um amplificador. A parte móveis da aeronave são ligadas à estrutura principal com um propósito de. Vamos ver se eu lembro alguma coisa. Essa parte aqui da aeronave, o que acontece, pessoal? O avião lá. Eles um avião. Né? Olha que maneiro até. Aviãozinho. Parece um TV7. Né? Então, o que acontece, pessoal? As partes móveis da aeronave são ligadas à estrutura principal, né? Com o propósito de. Eletricidade estática é ruim, não quer formar. É facilitar a descarga da estática, tá? Então, é tudo ligado aqui. Se vocês verem que no avião tem umas coisinhas assim, ó, que é a antistática, tá? É para se tiver alguma descarga, ele não está voando, não ter problema. Justamente que hoje nos aviões tudo é muito moderno dentro do avião. E aí não pode ter um problema de aterramento, tá? É isso aí. Modulação e amplitude. Vamos ver se eu lembro. Modulação e amplitude pode ser definida como sendo um tipo de resultado de, né? O que que acontece em modulação? Modulação, vamos falar em modulação, pessoal. Modulação é o seguinte, eu tenho um sinal, tá? Esse sinal é o sinal, digamos, a onda sonora que eu quero, a informação. Eu vou passar pela minha portadora, tá? Que é o quê? Meu veículo. O veículo que vai levar até onde eu quero, tá? Do jeito que seja entendido. Então, é tipo assim, aqui é português, aqui fala inglês, tá? Ele vai levar até lá. Tipo, isso traduzir. Mais ou menos isso. Isso é modulação. Como sendo tipo resultante, aplicação de uma tensão moduladora, a banda superior, tensão moduladora da portadora. E aí, só com isso que eu expliquei para vocês, qual que vocês iriam? Tá vendo, ó? Banda superior. Existe, mas tá, ó, tem aqui e tá aqui, ó, estão uma contra a outra, tá? Então aqui, portadora. Olha aí, tá vendo? O jeito de fazer prova. Ah, funciona, tá, pessoal? Prova de... Essas provas assim, da ANAC, é tipo, né? Tem como a lógica. Qualquer prova, tem às vezes encontra. Antigamente concurso tinha muito disso, hoje não tem muito, né? O pessoal está se preparando demais, mas antigamente tinha isso. Sobre diodo Zener, é correto afirmar, a gente falou de diodo Zener, como é que funciona. Sua área de junção é menor que a área de junção de diodo comum, só pode ser polarizado. E aí, pode ser só desse jeito? O que acontece se eu botar um diodo Zener normal? Hã? Deixa no comentário aí, tá? Todos possuem a mesma tensão de ruptura. Só que eu tenho que ver no datasheet, né? Não tem como eu afirmar. Suas limitações são correntes máximas, direta, corrente máxima inversa e máxima de dissipação. A do bizu, a maior, né? Por acaso é a maior, tá? Mas não é sempre assim, não. Beleza? Num transistor, é que ele fala sobre limitação. É como vai comprar compra um jogo, eu quero um jogo assim e tal. Né? Daí vai pesquisar datasheet, vai ter o modelo. Num transistor tipo PNP, fazendo base positiva, transistor PNP, PNP, fazendo a base positiva, o que aconteceu aqui? Está inverso, né? Ao emissor, opa, fazendo a base positiva ao emissor. A corrente do coletor do mesmo, essa interpretação também é estranha, mas fazendo a base positiva em relação, então, ele é PNP, eu estou botando positivo aqui. A corrente no coletor é zero.
Não vai estar funcionando. Eu teria que botar... Deixa eu ver aqui, né? Diminui. Tá, o que acontece? Eu ia falar zero por quê? Porque eu teria que botar um positivo, um negativo aqui. Ele é P, N, P. Eu tinha que botar um negativo para conduzir. E ele botou um positivo. Então, na minha ideia, partindo do zero, está desligado, tu faz isso, o que vai acontecer? Está desligado. Tu polariza ele errado. Ele não vai funcionar. É zero. Mas aqui, ele deveria ter botado em funcionamento se eu fizesse isso aí. Né? Aí é isso, por isso que diminui, tá? Um pouco de interpretação. E, assim, nesse site... Ah, eu quero fazer essas questões. Onde é que estão? Entra aí, ó, daipo.com. Tá? Eu vou deixar, tem um link que está aparecendo para vocês, eu vou deixar o link na descrição também, tá? Qualquer um pode criar. Legal, as pessoas criaram as questões e colocam lá o gabarito, né? É grátis, tá? Então, às vezes é isso, às vezes né, um erro de digitação, uma coisinha. Em um transistor NPN, a região P possui nas extremidades íons, lembra que eu falei para vocês? P, N, N. Em um transistor NPN, a região P possui nas suas extremidades íons negativos. Por quê? Porque ele vai conversar com esse, ele vai conversar com esse, que é negativo. Tem a troca, tá? É um jeito de lembrar aqui. Beleza? Aplicando uma corrente alternada em um circuito capacitivo, a corrente elétrica através do capacitor em relação, ó, aplicando uma corrente alternada em um circuito capacitivo. A corrente elétrica através de um capacitor em relação à tensão, ele quer saber circuito capacitivo. A corrente elétrica em relação ao capacitor, ela vai estar adiantada 90 graus, tá? Por quê, pessoal? Quando ela vai fazer isso aqui, ela vai fazer isso aqui, tá? A corrente, beleza? E por que isso? Por que que isso aqui é adiantado? Olha só que bacana. Talvez olhando isso aqui, a gente pode pensar que está atrasado, né? Mas não é. Quem é músico aí? Quem é músico e conhece aí, o que é isso aqui? Semicolcheia, semina, né? Então, pessoal, se a gente pensar numa nota aqui, ó, aí, toquei ela na cabeça. Se eu tocasse ela depois aí, o que seria? Atrasado. Bacana, né? Se tocar antes aqui, ela seria adiantada. Bacana, né? Quem tem dificuldade, isso aqui ajuda muito, tá? E para ver que eu aprendi isso há pouco tempo, eu pensava de outro jeito ali e tal, mas como é legal a gente aprender assim coisas novas, mesmo que a gente já está no ano, sempre a gente está aprendendo, sempre que a gente está buscando conhecimento. Vamos lá, então. Ocorreu um problema no sistema de partida, arranque gerador. O motor da aeronave deu partida, mas não acelera a marcha lenta. Foi verificada a voltagem insuficiente no terminal de arranque. O procedimento: utilizar a fonte externa de maior potência, aumentar a carga da bateria, substituir o arranque, limpar e substituir os acendedores. Pessoal, o que aconteceu aqui? Vamos interpretar. Ocorreu um problema no sistema de partida do arranque. Onde é que é o problema? Arranque do gerador. O motor da aeronave deu partida, mas não acelera para a marcha lenta. Foi verificada a voltagem insuficiente no terminal de arranque. O procedimento recomendado é substituir, tu vai sair substituindo, tá dando partida na aeronave aí, né? Limpar os substituidores,
Pô, isso é uma manutenção, né? Então, eu acredito que seja aí, ó, usar uma fonte externa, maior potência, igual eu falei do carregador, da moto, aquilo que eu conversei com vocês, né? Eletrônica, independente do avião, carro, moto, é a mesma, né? Ocorrerá ausência de tensão de saída de uma fonte de força. Quando? Ausência de tensão de saída de uma fonte de força, quando o enrolamento primário do transformador estiver aberto, tem transformadora. Cara, se abriu aqui o primário, eu não vou ter secundário. Pode ser. Houver um curto parcial no enrolamento secundário. Se eu tiver um curto aqui, curto, eu vou ter o quê? A máxima corrente. Curto-circuito. Talvez vou ter zero tensão mesmo. Pode ser. Houver um curto parcial. Não, parcial não. Capacitor perder capacitância. Ele quer saber a ausência de tensão na saída. Engraçado, né? Esse aqui eu também vou ter, ó. O enrolamento primário do transformador estiver aberto. Eu não vou pensar em ter nem tensão na entrada e nem saída. Então eu vou arriscar esse aqui, porque ele é na saída. O parcial. Opa, não, não, não. Parcial. Esse negócio de parcial foi meio esquisito. Secundário, parcial, curto parcial, eu vou ter ainda um pouco de tensão. Volta para primeiro. Tá? Aí, né? Bacana, né? Nossa resolução aí. Tipo de arranque que provê acionamento instantâneo e contínuo quando energizado, consistindo basicamente um motor elétrico, engrenagem de redução, mecanismo de acoplamento e desacoplamento. São operados através de uma embreagem ajustável e alívio sobrecarga, torque, não sei, que eu não sou mecânico, tá? Eu não fiz o curso de manutenção de aeronave, né? Só lecionava na parte de eletrônica, tá bom? Trabalhei um pouco com aviação, mas na parte de avião. E aqui tem três visões lá, né? A célula, médica estrutura, grupo de motores e aviônica, tá? São operados através da embreagem. E aí? Nem sei, pessoal. Vamos. O que vocês acham aí? O que vocês acham? Vou botar aqui na pergunta de vocês, ó. Ali, tá? Elétrico e engasamento direto. Oscilador eletrônico. Um dispositivo cuja função é oscilador eletrônico. Oscilador é uma oscila, né? Transformar a própria alimentação de corrente contínua em corrente alternada. Ampliar a faixa estreita de frequência do espectro de frequência, absorver variações de tensão ambiental e permitir a tensão seja constante. Transformar a energia em corrente alternada em... Não. Oscilador eletrônico. Absorver variações de tensão de entrada, permitindo que a tensão a saída seja constante. Às vezes pode acontecer ali. Ampliar a faixa estreita da frequência dentro do espectro de radiofrequência. Ampliar a faixa estreita de frequência. Transformar a própria alimentação de corrente contínua em corrente alternada também não é. Quando a gente aumenta um oscilador, tá? Tem oscilações no retificador que deixam ele mais constante. Então, por isso eu vou nessa aqui. Errei. Transformar a própria alimentação de corrente contínua em corrente alternada. Não concordo muito, não. O oscilador, ele oscila. Isso aqui, transformar a alimentação de corrente contínua em corrente alternada, para mim, isso aqui seria um inversor, pessoal. O que é um inversor? Tu pega lá dentro do avião, tem bateria, 28 volts DC, tu joga no inversor, vai ter uma tomada 110 volts para ligar teu notebook, por exemplo. Isso é um inversor, tá? Beleza? Isso aí é um inversor. Usado em
sistemas de ignição por magneto de alta tensão, sua parte rotativa chamada de rotor, e a estacionária do bloco. Os eletrodos estão localizados circunferencialmente em torno do bloco, de maneira que, conforme o motor gira, o circuito é conectado para diferentes cilindros da vela. Cada vez que ocorre alinhamento entre a lingueta do rotor e o eletrodo do bloco, as refinações, blá, blá, blá. E aí, acertei, distribuidor, né? Bacana, beleza? Última questão, 73 questões, eu não sei quanto tempo estou aqui com vocês. Vamos ver, vamos ver. Regra da mão esquerda para geradores, né? Aqui, o polegar é apontado na direção, sai lembro isso, das linhas da força magnética, das escovas, do movimento condutor das campos. Aqui, ó, se não me engano é isso, FBI. E aqui é a força motriz, tá? É a primeira. A regra da mão esquerda é o polegar. O B é o campo e a corrente. Então, vamos ver se é isso. Eita, o movimento do condutor através do campo. É, essas regras da mão a gente sempre tem que estar olhando e não confunde, né? Beleza, pessoal? Então, olha só, vamos lá, vamos lá. 73 questões. Quantas que eu acertei aí? 61, errei 12, tá? Errei 12, aí tem coisas de... Devo ter errado que essa aqui, eu achei o quê? Umas 4, eletrônico, elétrico. E as outras de motor ali, né? Não sabia mesmo, né? Ninguém sabe de tudo, mas acho bacana até começar a estudar motor, tá bom? Vamos ver aqui o que acontece, ó. Continuar. Quantos porcentagem que deu aqui, ó, de acerto? 84%, né? Seria tirar um 8,4 na prova. 94 minutos e 20 segundos conversando com os senhores aí, tá bom? Então, pô, gostou do vídeo? Deixa um like, aprendeu as brincadeiras aí. Desculpa aí que a cabeça está meio avoada, eu estou respondendo, eu estava viajando, mas tudo foi gravado ao vivo, tá? Espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês aí, tá bom? Se inscreva no canal, deixa um joinha, compartilha, boa prova e que todos consigam aí ser aprovados na ANAC. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu!